Olá, olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a Pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda. Hoje é Natal. Feliz Natal a todos. Eu trouxe aqui dois ramos de manjericão para a gente benzer geral aqui com a energia de amor que a gente se conecta muito durante o Natal, não é verdade? Então vamos lá. Eu benzo você em nome do Deus e da deusa. Benzo você em nome dos arcanjos Miguel e de Ísis, em nome de Jesus e em nome de Maria. Benzo você pedindo que sobre você sejam derramadas todas as bênçãos de amor, de compreensão, saúde, muita união, muita compreensão. Já falei compreensão? Muita compreensão, mais compreensão ainda. Que você esteja cercado de muito amor, de muita proteção em todos os momentos do seu dia e que você saiba aproveitar e ser grato a tudo isso. Beleza? Vamos lá! Ai, que delícia! Vou comer depois, ou então vou fazer um chá de manjericão, que eu adoro, 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 adoro. Bom, gente, vamos lá, vamos começar o conselho para os signos. Hoje eu vou começar com peixes. Tipo, os últimos serão os primeiros. Vamos lá, peixes. Eu já embaralhei aqui, tá? Vou tirar uma carta do Tarot Light Seers e vou tirar uma carta do Oráculo da Deusa. Peixes. Peixes, você tirou o louco e tirou também Deméter. Deméter, que fala sobre sentimentos, emoções. Aqui diz: reconheça e aceite seus sentimentos para então expressá-los. E o louco, sabe o que eu tô sentindo? Eu tô sentindo assim, que talvez você esteja precisando só de um empurrãozinho para mostrar os seus sentimentos, falar sobre os seus sentimentos, se jogar num novo relacionamento, talvez, né? Se expressar para as pessoas que você ama, porque isso às vezes pode ser bastante difícil, né? E aí eu tô pensando, Natal, família, né? Tem muita coisa que às vezes fica aqui na garganta, que a gente tem vontade de falar e não fala, né? Muitos sentimentos que às vezes a gente vai acumulando, que podem, né, se tornar emoções difíceis de lidar. Então, eu sinto que é o momento de você buscar a melhor maneira de você falar as coisas que você deseja falar, sentir as coisas que você deseja sentir, tá? Jogue-se quando você achar que está pronto. É isso. Agora, Capricórnio. Capricórnio, você tirou o Pajem de Espadas e tirou Lakshmi, que fala de abundância, Capricórnio. Vamos lá. Lakshmi diz: reconheça e agradeça a abundância para atrair mais bênçãos. E olha só. De novo, hoje veio a energia da gratidão pra gente na energia do dia, tá? Vamos lá, então. O Pajem de Espadas é um pajem curioso, é um pajem que gosta de aprender coisas novas, é um pajem que gosta de estudar, né? De entrar em contato com outras ideias, de se abrir para o aprendizado. Então, o que eu estou vendo aqui? Que você vai encontrar a abundância quando você se abrir para entender, para receber, para saber de coisas que de repente você não sabe ainda, né? Enquanto você mantém esse coração de estudante, a abundância está sempre por perto, disponível para que você a acesse, tá? Essa para mim é bem uma carta daquela pessoa que tá começando numa empresa, sabe? Os pajens são, para mim, são os... Ai, como fala? Os estagiários, entendeu? Do tarô. Então, sempre com muita vontade de fazer as coisas certas, sempre com muita vontade de aprender mais coisas, sempre com muita vontade de impressionar, tá? E sempre buscando subir
né? Se tornar um cavaleiro, depois se tornar um rei ou uma rainha, tá bom? Então, é isso. Mantenha a curiosidade viva, a vontade de aprender, que isso sempre traz mais abundância, gera mais abundância para sua vida. Virgem. Virgem, você tirou Eurínome e os 5 de ouros. Virgem, essa carta dos 5 de ouros tem saído bastante para vocês. Essa é uma carta que fala de muitas vezes a gente está num sentimento aqui, numa posição de achar que a gente tá meio que abandonado, entendeu? Tá sem saída, tá numa crise financeira e emocional, se achando jogado às traças. Eurínome fala sobre êxtase. Eurínome fala que é preciso que a gente cure as feridas e se abra para o êxtase. Essa carta do 5 de ouros é uma carta que fala muitas vezes daquela mentalidade da falta. E é uma mentalidade que é passada para a gente geração após geração. Tá? É o medo de não ter o suficiente, é o medo de perder o emprego, é o medo de não conseguir pagar as contas, é o medo, é o medo, é o medo. É aquela falta de conexão com a abundância, é a falta de fé de que as coisas se resolvem, de que a gente consegue sair. Essa carta aqui dos 5 de ouros é uma carta que sempre fala que, por pior que seja a crise, por pior que seja a situação em que você está, você sempre tem saída. Ó, aqui tem a chave e a porta está aqui. Então a gente não está numa situação absolutamente hermeticamente fechada em que a gente não consiga enxergar uma saída. A gente consegue. O que a gente precisa fazer? Levantar a cabeça. E Eurínome fala sobre êxtase. Eurínome fala sobre você fazer aquilo que você gosta, se conectar com aquilo que te dá prazer, que te eleva, que faz com que você vibre e sinta a presença do espiritual, sabe quando você está tão feliz que você percebe a magia da vida? É isso que você precisa fazer, voltar a se conectar com isso, com aquilo que te dá prazer de fazer, tá? Então não se sinta abandonado, não se sinta vítima das situações, porque existe saída, tá? Você só precisa enxergar a saída e querer se dirigir a ela, ter coragem para sair dela, tá? Beijo. Touro. Touro, a roda da fortuna e Maia, falando sobre ilusão. Bom, Maia fala, enxergar a realidade por trás da ilusão lhe confere poder. E a roda da fortuna? A roda da fortuna é sorte, a roda da fortuna também é karma. A roda da fortuna traz lições para que a gente aprenda. Todas as vezes, várias lições, até que a gente passe de fase. Então, o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo que é preciso que você encare as bênçãos, que as coisas boas que chegam na sua vida sem ilusão, tá? Essa carta de Maia, ela pede para que a gente levante o véu e enxergue as coisas. A gente não se iluda, não se deixe levar por fantasias mesmo, tá? A carta da roda da fortuna traz sorte, traz aprendizado, traz aquele girar da vida que muitas vezes você acha que você não vai conseguir passar por alguma coisa e você busca aquela energia, você enxerga o caminho, sai e aí você é catapultado para uma nova fase. Então, o que eu estou sentindo aqui? Eu estou sentindo que muitas das ilusões que você de repente acreditou e que você está desconstruindo, estão fazendo com que você esteja girando essa roda da fortuna a seu favor. Que você esteja aprendendo as lições que você precisa aprender e esteja passando de fase. Muito bom, Touro. Achei bacana. Câncer. Vamos lá, Câncer. Câncer, você tirou Shakti, que fala sobre energia, e tirou a força. Bom, vamos lá.
Shakti fala, use a energia orgásmica da deusa para revitalizar-se e energizar-se. Por quê? Porque talvez você não esteja conseguindo enxergar a sua força. Eu não estou lendo reversos hoje, mas essa carta veio reversa. Então, como veio emparelhada com Shakti, eu estou imaginando aqui que de repente você pode estar sentindo, não está se sentindo assim no auge da sua autoestima, né? Então, essa carta da força, ela fala que a nossa força é uma força interna, é a força do querer, é a força do fazer as coisas com jeitinho e não no rugir do leão, sabe? Não tentando forçar. É uma carta que fala sobre paciência, é uma carta que fala sobre a gente voltar a entrar em contato com o melhor da gente e botar isso para funcionar. Então, se você puder, se você quiser, se você achar que deve, use essa energia de Shakti para dar esse empurrão aí na sua autoestima para você voltar a se sentir energizado. Beleza? Escorpião. Escorpião, você tirou Quatlicuê e o 6 de paus. O 6 de paus também veio, ele veio reverso, mas eu não estou lendo reverso, mas vou botar aqui um pouco dos senões dessa carta. Bom, vamos lá. Quatlicuê, ele fala sobre dor, fala sobre o quanto é importante a gente sentir a dor para que a gente deixe que a cura venha. Muitas vezes a gente sente uma dor e enterra a dor lá no fundo, porque a gente não quer lidar com aquilo, porque aquilo é difícil demais, porque a gente não sabe como lidar com aquilo. Quatlicuê fala que é preciso que a gente sinta. É importante, o processo de luto é um processo importante. E a nossa sociedade, ela tem uma característica que é muito maléfica, no meu ver, que é falar que a gente tem que se recuperar das coisas muito rápido, que quem fica sentindo dor é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não é uma pessoa fraca, tá? Não, você ainda tá sofrendo por causa disso, levanta, sacode a poeira, parará, sabe? Essas coisas. É um processo de forçar muitas vezes a pessoa a sair da dor na força, na intimidação, no bullying, tá? E eu sinto, com essa carta do 6 de paus aqui, que é uma carta que fala de sucesso, de triunfo, de vitória, eu sinto que você vai conseguir superar as suas dores, tá? Mas não é assim, tá? É olhando para elas, é sentindo, é honrando essas dores, porque as dores fazem com que a gente cresça, né? E principalmente buscando a cura para essas dores. Como eu posso curar essa dor? Como eu posso sentir, honrar esse momento em que eu estou sentindo a dor, ou honrar alguma dor que eu deixei lá para trás e não quis lidar, e que eu sei que está escondido aqui e muitas vezes pode estar sabotando o meu sucesso. Tem muita coisa que às vezes a gente enterra e que fica lá no subconsciente da gente dizendo que a gente não merece, que a gente nunca vai ter sucesso, sabe? São dores de às vezes coisas que foram faladas pra gente, entendeu? Que ficam reverberando lá no fundo e a gente finge que não tá escutando porque foi falado pra gente, deixa pra lá, não sei o quê, mas às vezes aquilo magoou fundo e a gente não sabe como lidar, tá? Então sinta a dor e busque a cura para essa dor, tá? Para que possa alcançar o sucesso, para que possa vencer, na verdade, essa dor. Aqui eu sinto muito essa carta do 6 de paus como vencer, passar, ultrapassar, tá? Áries. Áries, você tirou 5 de espadas e a carta de Sofia, que é a carta da sabedoria. Sofia fala: ouça sua sabedoria interior para alcançar aquilo que precisa. E a carta dos 5 de espadas é uma carta que fala que muitas vezes a gente fica se falando besteira, que a gente deixa que a nossa mente domine completamente a nossa vida e fique falando: você não é capaz, você é um fracassado, você papapá, entendeu? São esses pensamentos, esses medos de fracasso, essa
dificuldade de tentar porque a gente tem medo de perder, e aí o medo de perder não deixa que a gente tente, e se a gente não tenta, a gente jamais vence, sabe? Então é um ciclo vicioso aqui, tá? Então, ao invés de você ficar ouvindo a sua mente, que está o tempo todo lá repetindo coisas que de repente você ouviu e você internalizou, tipo, você não consegue nada, você é imprestável, olha, você vai falhar, não tenta isso não, que isso aí não é legal. A nossa mente, ela está sempre tentando preservar a gente, tá? Isso é muito bom em alguns momentos, mas em outros momentos é terrível porque não deixa que a gente tente coisas novas. E se a gente não tenta coisas novas, a gente não evolui. Então, ouça a sua sabedoria interna. E aí, eu sei que é difícil, tipo, mas aí como é que eu distingo o que é a minha mente tentando me sabotar, porque essa é uma carta de autossabotagem, e o que é a minha sabedoria dizendo para eu ir adiante, para eu fazer determinadas coisas. Bom, isso é um exercício, né? Isso é você se conectar, é você saber identificar, tá? Cada pessoa vai ter um jeito de fazer isso. E aí, como é que a gente faz isso? A gente faz isso entrando em contato com tudo que a gente fala pra gente, com todos os nossos pensamentos, e tentando identificar, isso faz sentido mesmo? Por exemplo, um medo irracional qualquer. Medo geralmente, né, não é muito racional. Quando algum medo vier assolar você, pergunta se faz algum sentido você estar sentindo medo nesse momento, se você está sendo ameaçado de alguma maneira nesse momento para estar sentindo medo. Começa com esse exercício, vai se perguntando, vai questionando as coisas que a sua mente fala para você. Não, mas você está falando que eu não vou vencer isso aqui, que eu não vou conseguir. Por quê? Não tem nada a ver, eu tenho como vencer isso. Acredite na sua força, acredite na sua sabedoria interna, tá? Aquário. Aquário, você tirou a carta do 5 de paus e a carta de Hathor, prazer. Hathor fala desse prazer para ter saúde e vitalidade. Então, com a carta do 5 de paus aqui, eu estou sentindo que de repente você pode estar cansado por conta de muitos conflitos, por conta de brigas, porque essa é uma carta que traz conflito, briga. É uma carta também que fala que muitas vezes você está se esforçando para dar o seu melhor numa situação. E isso pode ser meio que difícil energeticamente, porque suga a nossa energia, né? A gente está sempre tentando dar o nosso melhor, exige muita energia da gente. Então Hathor fala, vai lá, se dê um pouco de prazer, faça as coisas que você sabe que deixam você feliz, tá? E tente se recuperar aqui, porque essa situação é uma situação que a gente não tem muito como fugir, são crises que a gente passa mesmo, são situações que muitas vezes a gente precisa mostrar que a gente é capaz de superar, a gente é capaz de lidar com por exemplo, com a opinião dos outros e não ficar irritado por conta disso, né? A gente é capaz de superar uma briguinha de ego, seja o nosso ego brigando com o ego dos outros, seja o ego dos outros brigando com o nosso. Tá? Então Hathor fala aqui que é possível, é importante que você refaça essa sua vitalidade com atividades que te dão prazer. Então, sei lá, se você gosta de dar uma caminhada, vai dar uma caminhada. Se você gosta de comer uma boa coisa, como você, se sobrou comida da ceia, vai lá, faça um bom prato, coma sem culpa, entendeu? É isso, desse prazer. Libra. Kali, você tirou, Libra, você tirou a carta de Kali, que fala sobre medo, e a carta do 2 de paus. Kali fala, ao nomear e testemunhar o medo, você ganha força. E aí, eu tô sentindo aqui que você pode estar com medo de se jogar no mundo, de fazer planos, de sair da zona de conforto. Essa carta é uma carta que fala para a gente fazer planos, é uma carta que fala de planos de viagem, fala de planos para encontrar boas parcerias, é uma carta que fala sobre a gente ter a coragem de pensar grande, olhar lá para fora e ver como que a gente pode se jogar no mundo, como que a gente pode expandir, como a gente pode se arriscar em novas aventuras, tá? E Kali fala de medo, né?
Kali fala que muitas vezes a gente é dominado pelo medo e a gente acaba ficando aqui dentro em vez de ir lá para fora. E aí, então, o que eu tô sentindo é que Kali tá falando, olha, dá uma investigada aí no que é que tá te prendendo nessa zona de conforto. Porque toda zona de conforto pode parecer muito confortável, mas na verdade é uma prisão na qual a gente se coloca para a gente não tentar coisas novas, né? E a gente não tenta coisas novas porque a gente tem medo do fracasso, medo de ser exposto, medo de se mostrar vulnerável, né? Então, identifique isso e comece a fazer planos para você superar esse medo e se jogar nas aventuras, nos projetos que você quer. Beleza? Leão. Leão, a carta do 4 de espadas novamente, Leão. Você tirou 4 de espadas ontem, se eu não me engano, e você tirou 2 cartas de 4 de espadas essa semana ainda, hein? Olha, e a carta da esfinge que fala de desafio, de enfrentar os desafios para prosperar. A carta da esfinge também fala, aqui para mim, que o seu desafio é você descansar, Leão. Eu tô sentindo que é tipo assim, você não tá querendo parar e você precisa parar. Você precisa se recuperar. Tem alguma coisa aí, entendeu? No teu mental, no teu emocional, que tá precisando de descanso, tá precisando que você se escute, tá precisando que você olhe para isso. Então, o seu desafio é você descansar. O seu desafio é você deixar que as outras pessoas cuidem dos incêndios, entendeu? Delegar um pouco, tirar um pouco um tempo para você, meditar, pensar, ler um bom livro, enfim, ficar um tempo na rede só olhando para fora, tá? Descansar, Leão, descansar, descansar, descanse, Leão, descanse, Leão. Enfrente o desafio de descansar, Leão. Sagitário, 22 e 22, hein, Sagitário? 22 é o número do... 2 é o número do anjo. Vamos lá. Vamos lá. Você tirou a morte e Baba Yaga, a mulher selvagem. A mulher selvagem que fala, expresse seu aspecto selvagem de forma criativa. Então essa carta aqui está pedindo uma grande transformação. Essas 2 cartas estão pedindo uma grande transformação para você, Sagitário. Uma transformação de você mostrar a sua verdadeira natureza. De você se expressar aquilo que de fato você é. Você olhar para dentro de si, acolher o seu lado sombra, acolher a sua luz e se mostrar. Mostrar-se de forma criativa, não pegar toda essa energia e entendeu? Sair assustando as outras pessoas. Não, usa isso para você demonstrar o seu lado selvagem, mas o seu lado selvagem de uma maneira criativa, de uma maneira que seja construtiva para você. A carta da morte é uma carta que fala que você está passando por um momento de transformação, então deve ser justamente isso, você deve estar entrando em contato com esse seu lado mais selvagem, esse seu lado mais questionador, esse seu lado mais criativo. Então coloca isso para fora de maneira a você se sentir renascendo, se sentir entrando em contato com uma característica, um lado seu que você de repente nem sabia que existia, sabe? E que é poderoso, é muito poderoso, tá? Não fuja das modificações, não fuja das transformações, abra-se para a mudança e abra-se para acolher essa pessoa selvagem, essa natureza selvagem que vive dentro de você e que quer se expressar. Tá? Quer se expressar, quer que você expresse isso. Que louco. 24 e 20 a gente vai para Gêmeos, que é o último signo que eu vou ler agora. Vamos lá, Gêmeos. Gêmeos. Gêmeos, você tirou o 6 de copas e a carta de Meve, que é a responsabilidade. Aqui, Meve fala, assuma a responsabilidade por sua própria vida.
E a carta do Seis de Copas é uma carta que fala de infância, é uma carta que fala de filhos, é uma carta que fala de melancolia, uma carta que fala de passado, é uma carta que fala sobre a gente se conectar com as pessoas que a gente ama, que são importantes na nossa vida, uma carta de companheirismo, tá? Então o que eu tô sentindo aqui? Eu tô sentindo que você tá sendo chamado para demonstrar responsabilidade em relação a essas pessoas da sua vida, a assumir que muitas das coisas que aconteceram no passado não determinam o que você é agora, que as experiências que a gente viveu no passado não precisam assombrar a gente, muito pelo contrário, elas estão aí para que a gente se nutra delas, tá? Então, o que eu tô sentindo aqui? Eu tô sentindo que se você estiver meio melancólico, meio saudade de fulano, de ciclane que não estão mais aqui, e eu sinto que assim, olha, é legal a gente sentir saudade, é legal a gente, né, relembrar de pessoas que de repente não estão mais na nossa vida, seja porque passaram para o outro plano, seja porque seguiram caminhos diferentes do nosso. A responsabilidade pela nossa felicidade, a responsabilidade pela nossa vida continua sendo nossa. Tá? A gente não é pra gente botar a responsabilidade do que a gente está vivendo hoje em outra pessoa. Tá? A gente sempre é responsável pelos nossos atos. Mais alguma coisa? Não, é isso. Beleza? Eu agradeço a todos que estiveram aqui. Eu desejo um ótimo dia de Natal e a gente se vê amanhã. Beijos!